E aí, meus fi, vocês tão bom? Mano, Suíça contra o Catar, Catar contra a Suíça, 1 a 1. Um, jo- um jogo onde a Suíça, cara, podia ter feito um belo de um pra cá, coisa que não fez. E adivinha o que aconteceu? Finalzinho do jogo, tomou um gol de empate do Catar, mano. Mano, o velho ditado do futebol. Quem não faz, toma. E a Suíça tomou no final. A Suíça teve praticamente tudo nesse jogo, cara. Teve mais posse, teve mais volume, teve mais finalização. E o Catar lá, morto dentro de campo, não conseguindo ligar um ataque pra defesa. Aí, no fim, foi castigada. Vamos lá, né? Catar 1 a 1 contra a Suíça. Os gols foram marcados pelo Embolo de pênalti e o Catar fez aos 95 do segundo tempo com Boualem Kouki. Ah, sei lá o nome disso aí. Não, mano, esses nomes difíceis é foda, velho. Mano, ó, pra vocês terem ideia, chutes. Catar teve 6 chutes, a Suíça teve 27 chutes no gol. Chutes no gol. Catar teve 4 e a Suíça teve 10. Cara, era pra Suíça ter marcado pelo menos uns 2, 3. No melhor cenário, uns 4, 5 gols fácil, velho. Só que eles perderam muita chance. E, cara, falar pra vocês, a Suíça simplesmente dominou o jogo todo. O meio de campo da Suíça, com o Xhaka, com o Freuler, com o Zakaria. O Zakaria tava jogando mais de lateral barra meia pelo lado direito, mas de vez em quando ele caia pelo meio. Às vezes o Vargas também voltava um pouquinho pra ajudar o Zacarias. Eu não sei bem que você estava jogando com 3 zagueiros, cara, porque a Suíça teve uma variação muito boa de jogo, cara. Então, tipo, às vezes o próprio ponta tava lá como ponta, mas ao mesmo tempo ele já tava lá atrás, lá ajudando lá como lateral, por exemplo. O Zacarias hoje jogou, por exemplo, podemos dizer assim, como lateral, um zagueiro barra lateral, barra meia esquerdo, barra meia. Mano, uma coisa que eu gostei do time da Suíça foi as movimentações, cara. A Suíça tinha movimentações muito boas, conseguia rodar a bola. Era um time que, tipo, não se assustava com a bola. O time da Suíça era um time que conseguia ter muita amplitude pelos lados. O Zacarias ajudava nessa profundidade. O Vargas, o Endoen, eles conseguiam ajudar nesses ataques pelas laterais. E com isso, mano, a Suíça simplesmente deitou em cima dos laterais da Catar, pra vocês terem ideia. E tipo, e nessas, mano, a Suíça rodava a bola, ia lá pro fundo, conseguia, os ponta ia pra cima de brava, o Vargas, o Endoy jogaram bem, por exemplo. Mas é aquela coisa, mano, a Suíça não matou o jogo. E não matou porque não quis, cara. Talvez faltou um pouco mais de capricho pros jogadores, faltou um pouco mais de qualidade técnica, talvez, pro Vargas, pro Endoy, pro Embolo. O Embolo também, o Embolo jogou bem pra caramba, mas só que ele marcou gol de pênalti. Mas ele também, cara, podia ter aproveitado um pouco melhor a chance que ele teve na hora de finalização. O time da Suíça, como um todo, mano, acho que todos os jogadores que tiveram a chance de chutar, chutaram mal, na moral mesmo. E nessa que a Suíça simplesmente tava dominando o jogo, tentando fazer mais gol, o Catar não conseguia sair pro jogo, os meios do Catar não aparecia, os pontas do Catar simplesmente não conseguia ficar com a bola, a bola não conseguia chegar neles. E quando chegava, a Suíça conseguia marcar muito bem. Mas futebol, cara, é foda. Chegou ao final do jogo, claramente os dois times ficaram bem mais cansados, podemos dizer assim. A Suíça tentava marcar o gol, tentava marcar o segundo gol, deixava um pouquinho de espaço, assim, aquele espacinho mínimo, assim, sabe? O Catar conseguia levar um pouco de perigo, mas só que faltava o quê? Qualidade técnica pro jogador do Catar. Eles tentavam uma última bola, a bola esticava demais. O Catar tentava finalizar, mas finalizava mal. O Kobe e o Abunadá, sei lá daquele goleiro. Puta merda, esse nome difícil. Eles simplesmente, cara, foram, tipo, um dos melhores jogadores da partida. Porque eles salvaram, e principalmente o Abubadá, mano. Nossa, o que o goleirão do Catar salvou o time do Catar, cara, não tá escrito. Ele também, pra mim, na minha visão, o time da Suíça finalizava mal. Mas só que ele também ajudou muito nessa questão, tipo, pô, vocês vão chutar a bolinha desse jeito, não vai entrar, cara. Então ele ajudou bastante o time do Catar nessa questão defensiva. E fez boas defesas. Foi isso, mano. A Suíça simplesmente teve o domínio do jogo. Não conseguiu marcar mais gols. Acho que eu já falei umas 500 mil vezes. E numa dessas, no final do jogo, o time do Catar foi pro ataque, marcou gol de empate. E, cara, vai ficar um gostinho de amargo pro time da Suíça, cara. Porque eles jogaram melhor. Eles tiveram mais posse. Eles tiveram mais opções no ataque. Tiveram mais fome de fazer o gol. Mas só que futebol é isso, mano. Quem não faz, leva. E eles levaram no aos 95 do segundo tempo, cara. É, tipo, inacreditável. É isso. A Suíça dominou o jogo. O Catar resistiu até o último minuto de jogo. Os goleirões fizeram boas partidas. Principalmente o Abouadá, que foi mais exigido. Mano, a Suíça teve muito chute pra fazer gol e não fez, desperdiçou. E o cara,
pro Catar foi um baita de um resultado. E pra Suíça foi praticamente como se fosse uma derrota, velho. Porque, querendo ou não, o Catar era o time que a Suíça tinha que bater. E eles não bateram no Catar. Então, ficar com esse gostinho amargo assim pra Suíça. Mas é isso, mais tarde tem jogo da seleção. Esperamos uma grande vitória da seleção brasileira. E tamo junto e até mais tarde.